partido e colocados noutro, não é competência do Conselho Constitucional. Isso, o Conselho Constitucional aí já não versou sobre matéria jurisdicional, que é o campo dele, mas versou sobre uma matéria operacional, uma matéria administrativa. Portanto, entrou para um outro campo que não é o campo dele. Estas são algumas das observações que nós temos da fundamentação que o Conselho Constitucional cometeu. Os juízes do Conselho Constitucional cometeram um crime. A partir do momento que você altera resultados e sem competência, isso equivale à falsificação de resultados. A falsificação de resultados tem a moldura penal, que vai de 2 a 8 anos de prisão, se não estou me enganar. Então significa que os juízes cometeram um crime. Então eles têm que ser responsabilizados por esse crime que eles cometeram. Por outro lado, só para terminar, o uso de atas e editais falsificados que foram provados ao nível dos tribunais deve ser exatamente o mesmo exercício que o Conselho Constitucional fez. Usar documentos falsos. Atenção, há duas coisas. Uma coisa é produzir documentos falsos. Foi feito a nível dos distritos, do Estado Distrital, das Comissões Distritais de Eleições. O uso de documentos falsos foi feito pela CNE e pelo Conselho Constitucional. Portanto, o Conselho Constitucional, tendo consciência de que estava perante documentos falsos, mesmo assim, fez uso desses documentos falsos e ainda acrescentou mais um crime, que é o crime de falsificação de resultados. Portanto, tem que haver responsabilização criminal desses 7 senhores que compõem o plenário do Conselho Constitucional, porque neste país, se formos a ver todos os órgãos, mesmo os outros órgãos de soberania, eles têm, digamos, quem os fiscaliza ou quem pode, digamos assim, ponderar o tal chamado check and balance, ponderar as decisões que são tomadas. A Assembleia da República, quando toma uma decisão que pode ferir a legalidade, passa pela promulgação junto ao Presidente da República. O mesmo acontece com o Governo. O Tribunal Administrativo, as decisões do Tribunal Administrativo são recorríveis. Todos os órgãos de soberania não são a última palavra. Por que o Conselho Constitucional ele se encontra numa situação de quase deificação? Quer dizer, parecem deuses, parece um panteão de deuses o Conselho Constitucional. Não pode. Então significa que chegou o momento de nós pensarmos profundamente no nosso sistema de justiça. Não pode haver instituições e pessoas perante as quais a lei não os toca, perante os quais a legalidade não os toca, perante a qual a justiça também não os toca. Então, chegou o momento, e isto está a acontecer pela primeira vez, e é muito bom, está-se a gerar um debate muito bom a nível nacional, que, provado que os juízes conselheiros do Conselho Constitucional cometeram crimes dolosos, conscientes, significa que eles devem sentir a doçura de um banco dos réus. Temos o Tribunal Supremo para os julgar e eles devem ser individualmente responsabilizados por estes crimes cometidos. Portanto, esta que era o motivo de nós termos convocado este pequeno briefing para hoje, aqui em frente à Procuradoria-Geral da República, e também aproveitar, passar mais uma informação para todos vocês. Amanhã, neste mesmo espaço, nós vamos, a esta hora, vamos também fazer chegar a participação criminal dos vogais da CNE. Portanto, os 17 membros da CNE, também nós arrolamos todos os crimes por eles cometidos e estes vão chegar amanhã a esta casa para que também os 17 membros da Comissão Nacional de Eleições, com destaque para o bispo, que vestido de roupas sagradas, mas com todo o conteúdo de mentira e satânica, também ser responsabilizado. Os vice-presidentes e todos os outros vogais devem ser responsabilizados. E também aproveito agora partilhar mais uma informação convosco. Está-se a gerar um debate a nível nacional se existe ou não possibilidade de anulação do acordo do Conselho Constitucional. O debate está muito bom. Graças a Deus, o decurso do debate nos encoraja bastante para que todos os argumentos são favoráveis justamente ao recurso extraordinário que a RENAMO quer submeter para a anulação do acordo. Isso é possível, a lei permite isso
e depois nós vamos partilhar convosco estrategicamente. Neste momento não vou dar detalhes sobre a nossa fundamentação, mas é possível anular o acordo do Conselho Constitucional. E, sobretudo, também partilho por último que vamos submeter também uma providência relativamente a esta marcação das eleições que já feita pelo Conselho de Ministros para dia 10. Portanto, nos municípios onde as eleições foram anuladas para ser repetidas. Nós já vamos enviar uma providência para suspensão desta data, porque não podemos avançar com estas eleições sem primeiro o Conselho Constitucional pronunciar-se ao pedido da aclaração, que nós já submetemos, e também ao recurso extraordinário que vamos submeter relativamente à anulação deste mesmo acordo. Portanto, o recurso extraordinário vai ser submetido? O recurso extraordinário nós, em princípio, submetemos até sexta-feira. Amanhã nós vamos submeter a participação criminal contra os membros da CNE e também contra os órgãos de apoio da CNE. Estou a falar ao nível dos distritos, portanto, os Estado distrital, as CDEs, as comissões provinciais de eleições e os 6 provinciais. Portanto, esta que era o briefing que nós queremos dar e dizer que desta vez, que fique muito bem claro que os excessos que foram feitos ao longo de quase 30 anos por estes organismos, a CNE, o Conselho Constitucional, devem chegar ao fim. Agora é full stop. Chegou ao fim do uso e do abuso do poder que o Conselho Constitucional sempre teve relativamente a essas eleições. E mais grave, mais triste ainda, é que estas foram as eleições em que a Renamo superou-se nas suas deficiências. Uma das questões que a Renamo sempre era acusada é que primeiro não reunia provas. E nós reunimos provas, temos atas e temos editais originais de todos os municípios que nós reclamamos. Depois dizia-se que a Renamo não preparava os seus recursos devidamente. Tecnicamente, nós estávamos muito bem elaborados. Elaboramos os nossos recursos tecnicamente muito bem fundamentados, muito bem elaborados. Como se não bastasse, também diziam que a Renamo não respeitava prazos. Desta vez, todos os recursos, todas as reclamações, todos os protestos entraram na hora certa. Havendo provas materiais, vejam só que nós até, como Renamo Cidade de Maputo, até disponibilizamos um link que qualquer cidadão moçambicano, qualquer cidadão estrangeiro, tendo um pequeno computador ou um celular, entra no link, vai ver todas as atas e todos os editais da cidade de Maputo. Pode fazer qualquer cálculo. A senhora jornalista, o senhor jornalista, eu, os meus filhos, as minhas filhas, qualquer cidadão moçambicano pode entrar naquele link, baixar edital por edital, escola por escola e fazer o seu próprio cálculo. Vai ver que não existe uma única escola na cidade de Maputo, excetuando Inhaca e Catembe, que a Frelimo tenha ganho. E isso todo moçambicano está a ver isso. Não é possível que o Conselho Constitucional, a CNE, que tem toda a capacidade de analisar estes documentos objetivos, mesmo assim ir atribuir resultados a um partido que perdeu de forma esmagadora, estrondosa e vergonhosa. Portanto, isso tem que ter um fim. Né? Então estão aí a defender que não, já não se pode recorrer mais. Não, esta estratégia é a argumentação do ladrão. Então já chega, agora chegamos ao fim. Se é para cair em instituições de justiça que não servem ao interesse público, então é este momento que estamos a passar. Não vai ter as últimas consequências. Naturalmente, estamos a ir até as últimas consequências. É por isso que, a par das marchas que estamos a fazer com o povo e as medidas duras que já começamos a introduzir no terreno, também estamos a fazer a luta ao nível jurídico. E veja só, isto não vai parar só por aqui. Ainda vamos recorrer às instituições internacionais. Então, a partir da próxima semana, fiquem atentos que já existem instituições de âmbito internacional que nós também já vamos começar a enviar os nossos recursos, as nossas fundamentações. Portanto, agora estão entre a espada e a parede. Mesmo os tais chamados juristas gurus, que estavam a tentar defender a teoria que os acordos são irrecorríveis, que já não havia nada a fazer, estão-se a render porque agora, graças a Deus, todo o debate técnico que está na mídia e que está nas redes sociais está a colocar por terra
que o conhecimento desses analistas mercenários, esses juristas mercenários que tinham sido chamados para defender o partido perdedor, estão todos a cair por terra, né? E graças a Deus está a surgir agora uma nova geração de juristas, uma nova geração de doutrinários, uma nova geração de constitucionalistas muito competentes e que não pensam fora da caixa. Não é pegar a Constituição da República e dizer que, bom, os acordos são irrecorríveis e ficar ali bitulado como se o cérebro tivesse sido refrigerado. Então está petrificado e paralisado. É preciso haver uma leitura mais sistemática e perceber que o direito não é matemática, direito não é aritmética. O direito é uma abordagem sistemática em que nós conjugamos e colocamos em engrenagem vários princípios e várias normas. Mas acima de tudo, o direito só faz sentido. Só faz sentido quando o direito, em última instância, vem para defender o interesse público, vem para defender a vontade popular, vem para defender a justiça e a legalidade. Se o direito não defende a justiça, se não defende a legalidade, se o direito não defende os direitos fundamentais, atenção, direitos fundamentais, então esse direito não serve. Se esse direito não defende, digamos assim, a essência do desejo popular, significa que essas instituições têm que cair. É por isso que queremos que caiam agora os 7 juízes conselheiros do Conselho Constitucional, incluindo 2 bandidinhos que foram enviados pela Renamo para representar a Renamo dentro do Conselho Constitucional, mas que chegaram lá, entraram em negociatas com a gangue da Frelimo e eles também se envenenaram com o vírus do frelimicídio e tomaram uma decisão unânime que é contrária à própria Renamo, que é contrária ao povo, que é contrária à verdadeira a verdade eleitoral. E esses dois que vêm aqui nessa nossa participação, que é justamente o número 2 e o número 6, que vamos passar essa participação para vocês, acabaram provando que eles perderam a confiança total dos membros da Renamo e devem fazer-nos o favor de, se haver nenhuma manifestação, nenhum protesto interno, sozinhos renunciarem ao seu cargo e irem dedicar-se às suas machambas, cada um na sua terra. Quais são os nomes? Os interesses da Renamo. Eles já estão totalmente incompetentes, perderam toda a moral, já não estão em condições de representar a Renamo. Por isso que a própria Renamo agora arrolou todos eles para que sejam criminalmente responsabilizados. E o crime desta gente é um crime duplo, porque é um crime público, que tem a ver com falsificação das eleições, mas também tem um crime de traição gravosa dentro do seu próprio partido. Muito obrigado. Quem são eles, Quais são os nomes destes? Não, são conhecidos, estão aqui na nossa. Não, estão aqui. Não tenho. As eleições para o dia 10? Sim. Não, nós vamos submeter a uma providência, porque não se pode avançar para as eleições no dia 10, quando o próprio Conselho Constitucional ainda não apreciou, digamos, o pedido de declaração do acordo submetido para a Renamo. Portanto, depois de se responder a isso, há condições para se avançar com as próximas. Não, se o Conselho Constitucional fosse rápido e respondesse-nos isso ainda hoje ou amanhã, claramente que se calhar até íamos a tempo do dia 10 de fazermos essas eleições. Tudo agora depende do Conselho Constitucional em responder com celeridade ao pedido de declaração feita pela Renamo. E muito obrigado, está bem? Até a próxima.